volta com o nosso programa Artes e Negócios aqui no nosso Fazendo Arte. A gente vai atender o pedido de uma telespectadora hoje, né, Paloma? Isso mesmo, né? Como na semana passada a gente já falou, ela fez um pedido de laranjas e a gente vai estar pintando hoje as laranjas para ela estar aprendendo. Tá, aliás, podem estar fazendo outros pedidos de outras frutas pelo site, né? Isso. Pelo blog. Então, relembrando, nós temos aqui a placa de PVC, nós passamos a cola permanente, esperamos 10 minutos, colocamos nosso tecido, né, que é o tecido para guardanapo, alfinetamos o nosso risco e colocamos o carbono. Hoje a gente está usando o azul. Isso, porque a gente vai precisar, depois você vai estar vendo, do risco bem forte, igual a gente já fez na melancia. Tá. Então, vamos... Que esse é o primeiro passo sempre de tudo, né, Paloma? Isso, sempre reparar... a pintura você tem que reparar nos detalhes desde o começo, né? Desde o risco até o final da pintura. Bom, aqui, hoje eu usei uma cor meio diferente, né? Que é o verde maçã. Então, essa cor aqui. Ele é uma cor nova, não tem muito tempo. Esse verde maçã é para fazer o fundo? Isso, a gente vai estar fazendo o fundo. Eu quis dar uma combinada, como o meu barrado tem uns verdes, né? Quis dar uma combinada e tirar um pouco do laranja, do amarelo. Pra quebrar um pouco. Isso, porque como as frutas são bem laranjas, né? E por incrível que pareça, a gente não usou laranja nas laranjas. Aí eu vou estar explicando que cor que a gente utilizou. Que legal! E você olha, o aspecto é... Isso, de laranja. Bem alaranjado, Eu vou estar utilizando o pincel maior. Quando você fala que está utilizando o pincel maior, qual que é o número, Paloma? Então, vai depender da marca do pincel, né? Que nem no caso, se for da Tigre, vai ser 815/6. Mas aí tem várias outras marcas. Aí você vai utilizar um que você consiga espalhar bem a tinta, né? Que você fica, isso, né, se adapte se adapte melhor. Não muito fino, né? Mas também não muito grande. Entendi. Eu vou estar passando clareador. Sempre quando eu vou fazer fundo, eu passo clareador. E como ali eu tenho um chão para as minhas laranjas, eu vou estar fazendo primeiro esse chão e depois o fundo na parte de trás das laranjas. Ah, sim. Como o desenho é bem colorido, eu não fiz muito fundo, porque senão ia assim, ficar muitas cores, né? Pra neutralizar um pouco. Dá uma limpeza assim na pintura, né? Só dei uma contornada mesmo aqui nas laranjas. Bom, passamos o clareador. Se tiver necessidade, a gente vai passando mais conforme vai passando a tinta. Eu trouxe para estar utilizando de fundo o sépia. A gente sempre utiliza o sépia em outras ocasiões. Hoje eu trouxe para usar de fundo, que ele também fica bem bonito. Que é uma novidade pra gente, utilizar o sépia de fundo. A gente tá aprendendo a primeira pintura aí com o sépia no fundo. Normalmente a gente usa siena natural, né? Então eu vou estar utilizando ele de fundo, ele também fica bem bonito, porque ele quando está em maior quantidade, ele é bem escuro. Mas quando a gente dá uma esfumaçada, ele fica um marrom bem bonito. É verdade, é uma cor bem diferente. Eu vou estar esfumaçando num sentido de chão, né? Não em movimentos circulares. Pra dar a noção que a fruta não tá vagando, né? Isso. O esfumaçar, ele vai de acordo com o sentido da pintura, né? Então, que nem quando a gente estava pintando maçã, a gente esfumaçava ele no sentido da textura da maçã. E assim por diante. Então, se é uma fruta circular, você esfumaça em movimentos circulares. Como a gente vai fazer aqui na polpa da laranja depois. Então, se tiver necessidade, passa mais clareador.
exatamente isso, né? Chega uma hora que você vai limpar o pincel no tecido, esfregando, esfumaçando. Bem próximo à fruta você passa em maior quantidade. Mais forte, né? E depois você vai apertando mesmo ele, né? Esfregando ele aqui, pra ele soltando a tinta que ainda tem. Porque é esse pouquinho de tinta que vai dar o tom mais claro, né? Se necessário, dar uma reforçada aqui no cantinho das frutas, né? Que é o que vai realçar a nossa pintura. E por fim aqui também, continuação do nosso chão. Aí agora a gente vai fazer a parte do fundo que está acima das laranjas. Utilizo o clareador novamente. Em alguns cantos das frutas eu vou estar passando clareador. Onde eu tenho o encontro de duas frutas, eu vou estar reforçando mais o fundo. E vou estar utilizando o verde maçã, que é o nosso verde novo. Ele é ótimo para estar fazendo fundo, porque ele é bem ralinho. Ele é uma cor bem dissolvida, assim, né? Bem solúvel. Então, quando você passa, ele já dá uma clareada já. Então, e aí, por exemplo, você tá passando em cima de um talinho. Ele isso. passa, você não some o risco. Os talinhos, normalmente, eu passo por cima. Por isso que é bom quando você vai pintar alguns tipos de frutas, que tem muitos talos, você tá utilizando o carbono escuro, né? O carbono azul. Os talinhos, na verdade, é só uma orientação, porque nem sempre eles vão ficar iguais, tá no risco. Esses talinhos, esses galinhos, né, esses risquinhos que a gente faz, vai muito do gosto daquele momento, né? Tá, esse verde, ele chama verde maçã mesmo? Isso. Verde maçã também é da Acrylex. E o material a gente utiliza todos do pátio. Isso. Então você que aí tá fazendo arte, aprendendo com a gente a pintura. Você passa no Pátio Aviamentos, que é na Avenida Luiz Osório 418, no centro, sala 1. Ou você liga 36525144, tira todas as dúvidas das tintas, das cores que tem, pra você fazer a pintura igual a gente faz aqui no Fazendo Arte. O verde maçã, ele lembra bastante o verde pistache. Tanto é que se você não encontrar o verde maçã, você pode estar substituindo pelo verde pistache. Ah, tá. Só tomando cuidado, porque o verde pistache ele é mais grosso, né? Então você diluir ele bastante, passar bastante clareador, para dar esse mesmo efeito. E também pode utilizar o diluente, né? Tanto o diluente quanto o clareador, eles vão ajudar a utilizar o verde pistache, que substitui o verde maçã, se a pessoa não encontrar. E se você deixar ele bem ralinho com diluente, mesmo assim você passa o clareador na pintura, né? Tá. Porque o fundo sempre tem o clareador. Tá, então pessoal de casa já fica a dica que se você não encontrar esse verde maçã,
pode usar o verde pistache, usa o diluente na tinta e também usa o clareador. Bom, fizemos o fundo. Não tem muito segredo, como a gente já disse em outras aulas, né? A gente tá ficando craque aqui em fazer os fundos. Vai muito do gosto de cada um, né? Nunca vai ficar uma pintura igual a outra. É verdade. E assim vai. Agora a gente vai pintar algumas folhas, porque a gente já pintou várias folhas, essas são da mesma forma, né? Só que cada fruta vai ter uma cor de folha diferente. Vai ser dependendo... um desenho, às vezes da folha, às vezes é mais longa, às vezes é mais... Aí aqui no nosso risco eu vou ter algumas que são por trás das laranjas e algumas que estão na frente de alguma laranja. Então aqui, como a gente não tem muito tempo, eu vou estar pintando essa que tá atrás e umas aqui de trás. Tá, porque as da frente a gente deixa pra depois. Depois que pintou a laranja. Isso, porque senão você faz a textura nela, na hora que você vem pintar a laranja dá muito trabalho pra estar passando ali no vãozinho. Tá. Então, relembrando, a gente vai estar passando clareador na nossa folha, para o pincel estar deslizando com maior facilidade. Todas as folhas eu usei mais ou menos as mesmas cores, né? Foi o verde musgo, depois um pouquinho de verde oliva e o branco. Então a gente vai estar utilizando o verde musgo e fazendo aquela nossa marcação, que é marcar o meio da folha, bem até a ponta, e puxar para a lateral. Depois a gente faz o contrário, de fora da folha. E vou vir puxando para dentro. Essa parte que você puxa, Paloma, depois a gente vai repetir em outras folhas. Vocês que estão acompanhando a gente em casa, percebe que logo nessa parte já dá para perceber o desenho da folha. Isso. Né? Que ele vem todo desenhadinho aqui, ó, toda essa parte. Você já vai dando o formato da né? folha já nesse momento. Vou dar uma reforçada com verde oliva. Lembrando que o material tá passando aí na sua tela para você acompanhar todo o material, tudo que a gente utilizou aqui na nossa pintura. E vou estar seguindo esse formato com verde oliva também. Para reforçar, né? Isso. De um lado eu vou estar dando o formato com o escuro e do outro lado com o branco. Sempre vai ser assim. Sim. Limpo meu pincel. E agora eu vou estar vindo com o branco. Da mesma forma, no meio. Puxando para a lateral. E de fora para dentro. Vai dando tipo com bastante gota, tinta, né? Nos cantos vai uma próxima da outra para reforçar. Pode ver que aqui a esfumaçada que eu dou é no sentido da folha. É o que eu falei, sempre você vai esfumaçar no sentido do seu desenho. Tá. Então, a gente terminou essa folha. Depois a gente só vem com as nervurinhas dela. Tá. Mas aí a gente deixa isso por último porque tem bastante folha. Agora a gente vai fazer essa folha aqui de cima. Tá, que ela tá inteira. Isso, ela tá bem visível, né? Tá passando clareador também. Aí da mesma forma, eu vou estar vindo com o verde musgo no meio da folha e vou estar delimitando ela. Nesse risco eu já deixei o risquinho no meio da folha para ficar mais fácil, né?
Pra saber mesmo o meio, né? Dividir certinho. Isso. O pessoal tem dificuldade, Paloma? Você tem conversado com o pessoal que assiste a gente, acompanha pela internet, tem dificuldade de fazer folha? Olha, não em si o pessoal da internet não me falou nada, né? Mas eu lembro que quando eu fiz curso, o que mais assusta todo mundo são as folhas, por incrível que pareça. Porque quando você vai fazer um curso, a professora ensina, né? Que você pegou uma pintura, a primeira coisa que você tem que fazer é o fundo e as folhas. Uhum. E às vezes você pega a revista e tem aquelas folhas difíceis, algumas são dobradas, umas são folhas secas, cada uma de um estilo. Só que você não precisa necessariamente fazer do jeito que está ali. Às vezes ali o nível da pintura é um nível que você ainda não está nesse nível, né? Então você pode estar fazendo as folhas do jeito que você aprendeu. São folhas mais simples, folhas mais parecidas, né? E vai estar ficando bonito do mesmo jeito. E com o tempo você vai adquirindo aquela experiência Pra conseguir fazer folhas com um nível de dificuldade maior, né? É, porque tudo em artesanato tem os níveis de dificuldade, né? Você não vai querer começar um curso e já pintar um abacaxi, uma coisa mais complicada. Aí eu venho com verde oliva e vou estar fazendo da mesma forma, realçando onde tem o verde musgo. Para eu dar uma diferenciada, eu posso em algumas folhas estar passando verde oliva e outras não. Já vou estar dando uma diferenciada. Posso estar passando também um pouquinho de sépia. Só nessa variação você já vai ter vários tipos de folha, sem complicação. Vai ficar diferente, né? Isso. Sem você ter que ficar fazendo aquelas folhas complicadas. Quem tiver dificuldade pode falar com você, né, Paloma? Isso. Entrar em contato, que aí a gente tira as dúvidas aqui no programa, Fazendo ou Arte. mesmo por e-mail, né? A Paloma vai orientar você que está acompanhando a gente, que às vezes tem alguma dúvida, acabou passando alguma dica. Novamente eu venho com o branco. Nessa folha, como eu passei mais verde oliva, ela vai ficar mais escura do que a anterior. Terminada nossa outra folha. Vou fazer mais uma para estar reforçando, fazer essa folha daqui. Reparando, sempre para estar colocando a sombra e a luz do mesmo lado. Por exemplo, essa folha tá para a esquerda e essa tá para a direita, então você teria que virá-la, né? Para estar vendo a posição dessa. Então eu não vou estar pintando aqui escuro, vou estar escurecendo esse lado. Tá, então vamos colocar assim, para quem tá em casa acompanhando a gente entender. Essa folha aqui você coloca virada assim, então você percebe que a luz vem pra cá e a sombra fica aqui. Fica do outro lado. Sempre acompanhando vai ser o oposto que dessa daqui. Tá. Porque ela tá de um outro lado, né? Da mesma forma que se ela estivesse de pé ou pra baixo, você vai sempre estar olhando isso. Tá. Pra ter uma certa sincronia, né? Na sua pintura. Porque no caso aqui,
elas não se encontram muito. Mas se fossem folhas, por exemplo, desse lado, que uma tá por cima da outra, vai fazer diferença o lado que você colocar a luz. Vai ficar luz com luz. Aí perde um pouco. Perde, fica, a beleza, fica meio né? misturado, né? Às vezes mistura o branco de uma com o branco da outra. Então eu vou estar passando verde musgo desse lado. E vou estar esfumaçando pra cá. Eu vou estar fazendo essa só com verde musgo, pra ficar diferente. Ela vai ficar um pouco mais clara. Venho com o verde. De fora pra dentro. É legal a gente falar pro pessoal, quem tá começando agora e quer levar mais a sério, pega um guardanapo, vai treinando, né, Paloma? Faz, desenha um monte de folha, treina, às vezes você quer... Nem precisa às vezes ser um guardanapo, um tecido que você tem em casa de algodão. Isso, desenha várias folhas, vai treinando, porque aí na hora que você realmente fala, não, agora eu quero fazer um guardanapo pra minha casa, pra dar de presente, você já vai estar... Tá bem preparado, treinado, isso, treinado, faz direitinho. E fora que é a segurança também, né? Tem gente que só se sente seguro depois que fez várias vezes, É verdade. né? Agora a gente vem com o branco. Essa hora que você puxa o branco pro verde, ele dá uma naturalidade tão bacana na folha. Fica legal, né? Porque ele junta o branco com o verde. Isso, né? fica bem natural. Acompanha o desenho da folha. Vou botar a esfumação. Tá pronta mais uma folha. Legal. Agora eu vou estar fazendo as nervurinhas, pra estar mostrando como que faz. Tá. Aqui você vai usar o zerinho, o famoso zerinho. O zerinho e o sépia, sempre. Uma hora eu vou trazer, em algum risco, folhas com um verde que é muito interessante, que é o verde pântano. Ele é muito diferente. Você olha, você não sabe se ele é um verde, se ele é um azul, se ele é um roxo. Ah, que Eu legal. vou trazer, ele é bem diferente. E às vezes eu utilizo para fazer algumas nervurinhas. Fica bem sim. bonito também. A gente vai aguardar. Mas aí normalmente a aula. eu utilizo o sépia. Que é aquela cor que a gente sempre usa também em outros riscos e que por ser escura, às vezes numa composição até a gente confunde com preto, né? Que a gente acha que é bem escuro. Os então... carocinhos da melancia, Isso, né? Bom, é muito simples, né? Vou estar remarcando o meio, sempre molhando o pincel na tinta. E vou estar fazendo umas nervurinhas. Não tem ordem. Não tem um É bem jeito daquele correto. jeito que a gente desenhava na escola, né? Faz o meio, vem e puxa pros Só lados. procura deixar suave pra não ficar artificial, né? Tá. Aqui eu faço da mesma forma. E venho também fazendo as nervuras. Quanto mais compridinha a minha folha, mais nervurinha.
Aproveita e já continua aqui e faça um início do talinho. Ele vai estar unido no nosso galho depois. Mesma coisa eu faço nela. Presta atenção nesse detalhezinho. Faço também aqui um talinho. Depois a gente vai estar unindo ali. Tá pronta a nossa folha. No próximo bloco a gente vai aprender a laranja aberta ou fechada? As fechadas primeiro. Tá, então no próximo bloco a gente aprende as laranjas fechadas. Não sai daí. De volta com Fazendo Arte, agora a gente vai para a parte das laranjas inteiras, né, Paloma? Isso, e por último a gente faz a aberta. A aberta, tá. Sempre a que tá aberta é mais complicadinha, então a gente deixa por último. Uhum. Eu vou estar passando bastante clareador, porque na laranja, o que vai diferenciar ela de uma fruta artificial, assim, vai ser a textura que você vai fazendo nela. Então é bom que ela esteja bem umedecida com o clareador pra gente estar deslizando melhor o o clareador pincel. facilita, né? E essas laranjas estão grandes, né, Paloma? Grandonas. Isso, eu fiz bem grande pra estar vendo bem, né? Isso, lindas as laranjas. E a gente vai fazer uma por uma, porque é mais fácil pra estar explicando. Porque quando eu vou pintar, às vezes eu já passo clareador em duas, né? Uhum. Mas é melhor pra estar explicando dessa forma. É, sempre repetindo, passo a passo, pro pessoal de casa acompanhar bem. É porque depois que Tá você aprende é uma aprendendo, coisa, né? mas Isso. na hora que você tá aprendendo, eu sei, porque quando eu fiz curso, qualquer detalhezinho já me embananava tudo, né? É, então a gente vai pintar as duas laranjas, uma de cada vez, que é pra você poder acompanhar bem. Aí em Eu não casa. fiz essas folhas porque elas estão na frente dessa laranja. Então, no caso, quando você for pintar, você pinta primeiro essa laranja, Depois primeiro essa as folha, depois essa laranja, depois essas folhas, aí a outra laranja. Ah, sim, então Você vai respeitando seguindo. essa ordem. Isso, porque senão vai ficar complicado pra você mesmo. Tá desviando da folha, Uhum. né? Que nem no caso aqui. Se a gente passa um pouquinho por cima da folha, depois na hora de fazer a folha você arruma, ajeita. É mais fácil, né? Isso. Eu vou estar utilizando aqui, é bem fácil de estar fazendo. Ela lembra um pouco a maçã, só que a maçã a gente tinha um movimento diferente. É, Mas o verdade. formato lembra bastante. Eu vou estar utilizando o amarelo ouro. Amarelo ouro. Como eu já falei, a gente não utiliza laranja nessas laranjas. O que é incrível, né? Porque a textura ali, a cor da laranja realmente Parece que a gente utilizou parece, laranja. exato. Mas se você for utilizar o laranja, não fica igual. Eu sei porque eu já tentei e fica muito artificial. Fica bonito, mas fica bem artificial a laranja. E a pintura, ela ganha mais vida quando ela chega próximo do real, né, Paloma? Isso. E ali, o que acontece? Como a gente vai ter o amarelo e o vermelho, a gente vai ter aquele degradê, né, do amarelo pro vermelho. Se você já vai e coloca um laranja, que é o vermelho com amarelo, você já não consegue esse efeito. Aí fica bem artificial e fica muito laranja, né? E a laranja, normalmente, ela não é muito laranja. Isso é verdade. Ela tem alguns locais mais escuros, uns locais mais verde, assim, né? Nessas aqui eu não utilizei o verde, Mas tem. mas dá pra fazer Algumas também. pinturas Essas aqui tem. eu fiz assim como se estivessem bem maduras, né? Mas Tão tem lindas. sim. E vai depender do tipo de laranja, né? Tem vários tipos de laranja. Cada risco e cada pintura tem a sua particularidade, né? Isso. Eu vou estar passando o amarelo ouro nela inteira. Se necessário, depois eu vou passando mais amarelo. Bom, agora eu vou estar utilizando o vermelho tomate.
Vermelho tomate? Isso, o vermelho vivo, ele é mais aberto, vamos dizer assim. Então, ele não dá o mesmo efeito. Com o vermelho tomate, que é um pouquinho mais fechado, fica mais bonito. Fechado que você fala mais escuro. Isso. Um tom mais... Mais escuro, mais discreto, né? Então, eu vou estar contornando aqui minha laranja. Aí agora que a gente vai ter que pegar um pouquinho de amarelo para estar esfumaçando, porque o vermelho tomate ele é bem grosso. Então se você esfumaçar só ele, você vai ter mais dificuldade e não vai ficar tão bonito assim. Então esfumaça com o amarelo ouro sobre o vermelho. É, você pega um pouquinho de amarelo ouro e vem esfumaçando. E aí que dá o efeito, né, Paloma? Mais natural, assim, mais... Dá um efeito mesmo do laranja. Pode ver, aqui já ficou laranja. Verdade. Sem ter usado laranja. A pintura trabalha muito com mescla de cores, né? Isso. Bastante. Quase tudo é assim. Luz, sombra, mistura de cores, né? É a parte artística, né, da pintura, é o efeito. Eu vou estar passando também um pouquinho de vermelho tomate aqui onde a gente teria um talinho na laranja, igual a gente faz na maçã. Só que na maçã você vem puxando, né? Aqui não. É simplesmente... Você só preenche. Isso, simplesmente isso. Dá uma esfumaçadinha. Só isso. O pincel tá sujo com vermelho, dá uma limpada dele aqui, que já vai dando a textura da laranja. Trabalhando sempre com movimento redondo, né, Paloma? Sempre Isso. acompanhando o formato da fruta. Isso. Até uns círculos menores para estar dando uma textura na laranja. Passar mais um pouco de vermelho. Aqui, como a gente já passou o amarelo ouro, ainda tá molhado, então dá pra tá fazendo a textura. Você vai procurar limpar o pincel nela inteira. Aos poucos, conforme você vai fazendo, você vai limpando. Para ela não ficar amarela, ela vai ter que ficar laranja. Tá. Então você vai fazendo isso, que é o que vai dando a textura nela também. Agora a gente vem com um pouquinho de vermelho aqui nesse outro canto, que é o que vai estar fazendo a sombra da outra laranja. Né? Da sensação que tá separando as duas. Isso, ela tá por baixo da outra. Isso, né? isso mesmo. Então passa, pega um pouquinho de amarelo. E esfumaça com ele. E esfumaça. Se eu achar que tá muito escuro, dou uma limpada no pincel e venho só esfumaçando. Aproveito essa tinta para estar passando no restante da laranja. Praticamente terminado. Agora a gente vai utilizar o caramelo para estar dando uma reforçada na nossa sombra. Caramelo? Isso. Que ele vai ser assim, é um laranja com um pouquinho de marronzinho. É, você passa em cima do vermelho e quase não dá pra perceber. Isso. Ele vai... É como se ele estivesse amenizando a cor. Isso, é isso que eu ia falar. Ele dá uma quebrada no vermelho, Isso, né? é. Alguns lugares você deixa mais vermelhinho, mas alguns você passa caramelo para estar amenizando. E depois a gente faz, em alguns locais da maçã, a gente põe os caramelos e faz uma textura. Porque a maçã,
a laranja, ela tem isso. De algumas partes dela tem umas manchinhas, né? É verdade. Às vezes a gente confunde falando, eu mesmo confundi, né? Falando laranja com maçã. Isso, a gente confunde. Acaba São tantas frutas, né? É, e também a cor lembra, assim. A maçã, ela tem aquele trabalhado, a laranja também a gente tá trabalhando com essa textura. E por último, eu venho com o sépia, só aqui onde a gente tem nosso furinho do talinho. Dou uma passadinha e uma esfumaçada. Pronto. E por último, o nosso flash de luz, sempre. Branco. Com o branco, molho uma pontinha do pincel e faço um flash de luz. No caso aqui eu fiz 2 vezes. Enxugo o pincel e dou uma esfumaçada. Tá pronta a nossa primeira laranja. Tá, agora a gente vai pra segunda. Isso, da mesma forma, não tem segredo. Eu vou clarear bastante aqui, para realçar aqui o nosso fundo. Que é sempre aquele contraste que você sempre fala, né? Isso. Luz e sombra. Então aqui eu tenho a sombra que essa laranja tá fazendo em cima dela, né? E aqui eu vou estar, então, clareando e aqui fazendo a sombra que essa outra laranja tá projetando em cima dela. Primeiro de tudo, vou estar passando clareador. Enquanto a Paloma passa o clareador, eu vou falar novamente para você que os materiais que a gente utiliza aqui é do Pátio Aviamentos. Então, tudo que você precisar para fazer arte na sua casa, para você vender, tudo que você estiver fazendo de artesanato e precisar, vai no Pátio Aviamentos. Lá você vai encontrar pincéis, tintas, bordados, fitas, rendas, botões, linhas, lãs. E agora tudo para deixar o seu Natal aí, que a gente já tá com o Papai Noel chegando em casa, então tudo para deixar seu Natal mais bonito. Então vai lá na Avenida Luiz Osório, 418, é ali no pátio do santuário. Então, sala 1, aqui no centro, ou você pode ligar 3652-5144 para tirar as dúvidas dos materiais que eles fornecem lá. Vai lá, as meninas vão te receber super bem. Então, Pátio Aviamentos é o que oferece para você os melhores materiais para você fazer artesanato. Eu quero agradecer também a empresa Extravasa Eventos, que está aqui com a gente. Tudo para sua festinha virar um festão, final de ano, aniversário, casamento, tudo que você precisar. Com som, iluminação, telão, videobook e equipamentos de efeitos especiais, a empresa Extravasa Eventos oferece para você. Você liga no telefone 9127-2515 e fala com o DJ Jovem. E aí, a empresa vai oferecer o melhor para sua festinha virar aquele festão. Então, 9127-2515 e você fala com o DJ Jovem. E também o restaurante Tabu, que está aqui com a gente, que você bateu aquela fome na hora do almoço ou quer comer aquele frango no final de semana, você liga 3652-1025, que também é o Disque Entrega, Marmitex. Você liga no restaurante Tabu, uma delícia, muito saborosa comida. E aí as meninas também te atendem super bem, então 3652-1025 é o restaurante Tabu. Todos aqui apoiando o nosso Fazendo Arte. Isso. Aqui, enquanto você estava fazendo os agradecimentos, eu fui já passando o amarelo ouro. Da mesma forma que a gente fez na outra laranja. É que essa hora não tem segredo mesmo, né, Paloma? É só preencher. Isso. Essa parte é a parte mais gostosa, né? É só jogar tinta. Eu tenho que passar o amarelo nela inteira, porque quando a gente vier com o vermelho, vai dar o efeito da cor laranja, né? Senão eu estaria passando só onde eu vou ter
a luz, né? Normalmente fruta é assim, você preenche com uma cor e com outra você vem dando a textura. Não é que nem a gente vai pintar um personagem, né? Que cada parte é de uma cor. Então sempre a fruta tem que ter um fundo, né? Que é a base, né? É que nem você falou. Daí, dessa base que ele vai trabalhar A textura. as outras cores. E você vai perceber que até nela aberta a gente vai fazer da mesma forma. Passa primeiro o amarelo e depois vem dando o efeito, fazendo os traços. Pronto, passamos o amarelo ouro. Tá. Agora a gente vai ver com o vermelho tomate. No caso aqui eu não vou escurecer esse lado porque ela tá por cima Uhum. da outra laranja. Eu vou estar escurecendo o lado de cá. Desse lado. Da mesma forma. Passo o vermelho tomate. Dou já uma esfumaçada. E venho com o amarelo. Pra esfumaçar. Isso. E vou jogando esse laranja, né? Que o amarelo com o vermelho, pra toda a laranja. Vou dando a textura. Aqui eu vou ter um pouquinho também de vermelho. Espalhando, né? Pra ela não ficar muito amarela. E aqui em cima, né? Fazer aquela parte do talinho. Isso. Dou uma esfumaçada. Já dou uma limpada no meu pincel, faço uma textura. Novamente venho com o caramelo e vou reforçar alguns locais. Joga em cima do vermelho. Pra dar uma amenizada no vermelho, né? Vou estar também esfumaçando. Novamente eu venho com o caramelo em alguns locais, eu vou fazer umas texturas, né? Dar umas manchadas na laranja. E por fim, o sépia, aqui onde a gente teria o nosso talinho. Agora, nosso flash de luz. Aqui eu fiz só um, pra não ficar muito parecido, né? Fiz um flash de luz.
pronto, terminamos nossa outra laranja. Então já já a gente aprende a outra metade. De volta com o Fazendo Arte, agora a gente vai fazer a nossa laranja aberta. E enquanto a gente estava no intervalo, foi eu que passei clareador, né, Paloma? Isso. Eu já tô começando a dar os primeiros passos com a Paloma. Já tá perdendo medo. Já tô perdendo medo. E um desafio que a Paloma fez pra mim, de trazer um pano pra eu ir pintando junto. Pra mostrar que pra mostrar que qualquer pessoa pode aprender. Pintar. Até eu que não tenho lá muitos dons artísticos de pintura. Mas consegue sim Mas pintar. é possível sim. Mas a gente vai passar o clareador de novo, que já secou, né, Paloma? Isso. A gente vai passar o clareador nela também. Inteira ou só o meio? Inteira. A gente vai fazer da mesma forma que a gente fez as outras laranjas. Também vamos estar passando o amarelo ouro. Uhum. E por último a gente vai dar aqueles efeitos, né, dos gominhos da laranja, né? Sabe aquelas gotinhas? Parecem umas gotinhas, é verdade. Né? A laranja, ela é uma fruta bem complicada de se estar pintando e dela ficar muito real. Principalmente por causa desses gominhos, né, que ela tem. Então você aproxima bastante, né? Mas idêntica ao real, ela não vai ficar. Ela tem... São detalhes, assim, que é muito difícil. É bem difícil de estar fazendo. E principalmente para estar mostrando aqui, para pessoas que estão iniciando pintura, né? É verdade. Mas como tinham me pedido, né, para estar pintando as laranjas, eu falei, não vou deixar de levar, mas vou levar uma mais fácil, né? Fácil. Para o pessoal estar aprendendo. Então a gente passa o clareador nela toda. Uhum. E vamos passar agora o amarelo ouro. Tá. Nela toda também. Daí a importância de estar usando carbono escuro. Porque em casa eu fui fazer com carbono vermelho. Some. E depois eu tive que lembrar onde estavam os riscos. Então ele some o carbono Some. vermelho. Não na hora do amarelo, mas na hora que eu vou estar passando o vermelho tomate, ele cobre todo o risco. Aí você não consegue enxergar, fica bem complicado. Eu lembrava mais ou menos, eu fiz o risco que eu lembrava, né? Mas a pessoa que está iniciando, ela não vai ter essa prática, né? Então é legal estar usando carbono azul. E carbono dura tanto, né, Paloma? É tão baratinho, né? Ó, vai uma lá folha... na papelaria, compra uma folha de azul, de vermelho, Isso. que sempre vai usar. Porque assim, uma folha rende 4 carbonos, na verdade, porque ela é grande a folha. Eu corto ela em 4 e fica do tamanho da folha A4 do nosso, sim, do nosso sulfite, né? risco. Isso, Tipo aquela sulfite. que a gente usa para impressão, né? Prestando atenção no risco, né? E eu vou estar passando também na casca. Na casca também, isso, né? nela inteira. Na hora de dar o efeito, a gente vai estar primeiro fazendo a parte da polpa. E por último, mais facinho, que é a parte da casca. Tá. Então passamos o amarelo. Eu esqueci de pegar aqui, que a gente vai usar também uma outra cor diferente, que é a cor tangerina. Tangerina? Isso. Eu utilizei para estar fazendo alguns gominhos, ela é um pouco mais aberta do que o vermelho. Ela lembra bem, né? Assim, são parecidas aqui. São bem parecidas, mas na hora que você coloca no tecido, ela que fica você diferente. sente a diferença. Isso. Tangerina. Eu vou estar utilizando um pouco o pincel pequeno, né? O pincel menor, para estar fazendo umas texturas. Lembrando que a parte branca dos risquinhos entre os gominhos a gente faz por último. Tá. A gente não vai se preocupar com ela agora. Tá. Então eu vou estar utilizando esse tangerina e vou estar passando em volta da nossa laranja. Ao redor.
só na polpa. Pincel maior acho que é até melhor. Não adianta, eu tento usar o pincel menor, mas... E você vai estar esfumaçando também pra deixar aquele tom laranja, né? Várias cores vai dar esse tom laranja, né? O amarelo com cores aproximadas do vermelho sempre vai dar essa... Agora eu tô utilizando aqui um pouquinho do vermelho tomate em alguns cantos, pra tá deixando um pouco mais escuro, né? Tá. Eu vou estar esfumaçando. Se eu achar que tem muita tinta, passa um pouquinho do amarelo e vem esfumaçando com o amarelo. Então você vai fazer ao redor dessa polpa o contorno. Isso, ao redor da polpa toda. Tá. Em alguns lugares mais escuros, alguns lugares mais claros. Tá. Que é o que vai estar dando a diferença da fruta, né? Ela não é inteira igual. Essas diferenças que faz se tornar natural, né? E aqui, embora a gente tenha vermelho do outro lado, a gente vai estar passando aqui também. Mas depois a gente vai estar passando o branquinho do vão dos gominhos. Então não tem problema. É só não passar para outra laranja. Vem esfumaçando também. E eu vou estar vendo, tanto com o vermelho tomate como com o tangerine, fazendo uns risquinhos. Em todas essas divisões. Isso. E a gente vai estar... Da ponta pra cima, né? Isso, de fora pra dentro. De fora pra dentro, isso. E a gente vai estar esfumaçando. Em alguns locais, né? Em alguns você passa o tangerina, em alguns você passa o vermelho tomate. Que é pra dar aquele efeito, tipo um degradê, né? Então, algumas são mais claras, algumas são mais escuras. Igual a gente fez na polpa da melancia, né? E esfumar. E agora a gente vai estar passando o vermelho tomate aqui nesse meinho. Eu passei de um lado e esfumacei pro outro. Tá, então você não preenche todo. Não, pra dar a impressão de que ela tá deitada, né? Virada mesmo. Que esse lado tá mais pra trás. Uhum. Passei. Passa um pouquinho de tangerina também. E agora eu vou dar uma sombrinha com o caramelo. Tá. Eu adorei esse caramelo, é uma cor diferente, bonita, né? Isso é bem bonita e é bem utilizada. Ela tá entre as cores básicas. Ah, Quando é? você vai fazer um curso, tem sempre na listinha. Ah, que Porque você legal. usa ela pra bastante coisa. Toda vez que você tem tons amarelos, que você quiser dar sombra ou laranjas, é o caramelo que vai ser usado. Legal. Quando você passa o caramelo, a cor já fica mais uniforme, né? Fica menos aparente, assim, fica menos chamativa, né? Aquela Isso, cor. é.
E também a textura, assim, ela fica mais natural. Ela não fica aqueles riscos, assim, mais... Isso. Agora eu vou estar vindo com o pincel mais estreito. E com tangerina, eu vou estar em alguns locais... Da casca. Ah, não, Não, você da continua na polpa. polpa mesmo. Vou estar fazendo alguns... Como se fossem uns gominhos, né? Em alguns eu faço, alguns eu não faço. O próprio desenho da laranja, da fruta mesmo, né? Tem esses detalhes. Agora a gente vai estar vindo com o branco dos detalhes, porque depois sempre tem alguns locais que você tem que estar dando uma reforçada. Tá. Então eu vou estar pegando o branco. O importante é que você faça isso na hora que você estiver pintando, não deixar para fazer depois. Porque é legal que ainda esteja meio úmida, para o branco não ficar muito opaco. Tá, entendi. Senão ele fica bem artificial, né? Então eu vou estar passando em volta do meu miolinho aqui. E vou estar apertando. Pra quê? Pra no meinho ficar mais claro. Retirar o excesso do branco. Então, se você achar que ficou muito branco, passa o pincel que ele retira um pouco daquele excesso de branco. E vou estar fazendo também aqui nos meus risquinhos. A tinta que ele arranca de baixo é o que vai dar um efeito mais natural. E ele mais ou menos se mistura, né? Não fica aquele branco tão branco. Isso. Porque em alguns locais é legal que seja bem branquinho, mas em todos já não. Vai parecer uma fruta de plástico, né? É verdade. Passei, agora eu venho com o branco de fora, que é aquele que a gente vai estar passando aqui Na em cima. borda. Isso, que é por isso que eu falei que não tinha problema escurecer esse lado, né? Porque o branco vai estar vindo. Você pode passar bem em cima do risco, que ele vai estar tampando o seu risco. Dá a impressão que a gente passou um risco aqui e um risco aqui. Mas não, é o apertar verdade, do pincel. No meio, ele se mistura as cores. E aí, cada canto que destaca o branco. Isso, quando dá a impressão que você passou 2 vezes o risco de branco. E na verdade não, de uma vez só. Então, você aperta o pincel na hora que você está fazendo esses detalhes. Isso. Esse é o segredo, então, para dar esse detalhe de que Passou 2 vezes passou o 2 risco. vezes, isso. E em alguns locais eu vou estar dando uma reforçada com o branco. Se acaso ficar muito branco, você pode estar vindo com um pouquinho de amarelo ouro e tá amenizando esse branco. Tá.
Agora a gente vai estar vindo reforçando aquelas gotinhas que a gente fez. É Com verdade. tangerina. Porque agora a gente já tem as delimitações, né? Uhum. Fica mais fácil. Você pode estar vindo até um pouquinho em cima aqui do branquinho. Mais Em uma alguns tangerina. locais. Isso eu tô utilizando tangerina. Uso também o vermelho tomate em alguns locais. Uhum. Se eu quiser realçar mais. E por último eu utilizo o branco. Tá. Fazer mais uma vez os flashzinhos de luz. Na laranja tem, quando você abre, tem uma parte mais esbranquiçada, né? Daqueles gominhos. Isso. Essa A gente tentou reproduzir aqui. Dá uma esfumaçada, né? Pronto, agora a gente vai pra casca. Tá. Depois, se necessário, você reforça o branco. Uhum. E aí vai. A gente vai vir com a tangerina. Passar aqui na ponta da nossa casca, né? Vou vir esfumaçando pra dar o alaranjado. Utilizo também o vermelho tomate. Na casca sempre vai ser essas cores. Na fechada a gente utiliza também o caramelo. Isso. Aqui também a gente Aí vai utiliza usar também? também pra dar uma amenizada no vermelho, né? Ah, tá. Então na casca são essas três cores, o caramelo, tangerina e Vermelho tomate. vermelho tomate, isso. Além do amarelo ouro, né? É, o amarelo ouro é a base, né? Isso. Esfumaço. Vou com o meu caramelo. Passa um pouquinho de caramelo. Em alguns locais, dou uma reforçadinha no branco, porque vai secando, aí fica melhor pra você estar reforçando. Uhum. Se você fizer com ele úmido, ele vai continuar puxando a tinta de baixo. Então, em alguns locais, tô dando uma reforçada nesse branco. E tá pronta a nossa laranja aberta. Linda a nossa laranja. Agora a gente vai fazer só um galinho que tem aqui. Ah, é verdade, que é a união das folhas, né? Isso. Mas é bem simples, né? Porque a gente já fez vários. Que cor que é essa, Paloma? Esse é o jacarandá. Que a gente já utilizou outras vezes aqui. Isso, que é um marronzinho avermelhado, né? Eu vou estar passando todo o meu galho.
E nesse galinho aqui do lado também, que é meio uma continuação, né? Passa um pouquinho de sépia. O sépia sempre trabalhando em cima das cores escuras. Isso. E por último, o branco. Um detalhe. É a luz do nosso galinho. Que já dá uma outra aparência. Ah, com certeza. Bom, nossa galinha é só isso. Finaliza com galinha. Isso. Depois você faz as outras folhas da mesma forma que a gente fez aquelas primeiras. Tá, legal. E aí finaliza o guardanapo ali. Por exemplo, a gente tem um exemplo que você passou barrado laranja, aí você trabalhou com as cores que tá na pintura, aí depois né? vai o seu acabamento. De repente você coloca um crochê, né? Vai da sua habilidade. É verdade. Vai do gosto da pessoa. Isso. E aí, eu quero agradecer que permite que a gente aqui tá fazendo arte, o Pátio Aviamentos, a empresa Extravasa Eventos e o restaurante Tabu, que tá aí com a gente, colaborando no nosso Fazendo Arte. Muito obrigada. Você que tá em casa, vale a pena totalmente conferir tudo os serviços e os produtos que essas empresas oferecem, porque é de qualidade de verdade, tá aí no mercado fazendo a diferença. O Pátio Aviamentos, a Extravasa Eventos e o restaurante Tabu, que está passando aí na sua telinha o endereço, o telefone para você entrar em contato e aí deixar a sua vida com muito mais qualidade. Paloma, então a gente finaliza esse ano com as laranjas, porque no próximo programa a gente vai trabalhar de novo com um bonequinho de neve, né? O pessoal gostou tanto, Natal tá aí. Atendendo a pedidos novamente. É verdade, a gente vai reprisar nosso bonequinho de neve. E a gente volta depois, em 2012, Isso. com ar renovado, com novas pinturas, muita coisa ainda pra gente aprender. Isso, se Deus quiser. Amém. Então tá bom, eu quero agradecer a sua companhia, muito obrigada. A gente se vê no próximo Artes e Negócios. Até mais.